lá, oficialmente a gente inicia a nossa Hora do Refresco de hoje. Pessoal que está chegando agora, se quiser, e durante também, fiquem à vontade, tá? Para levantar, servir mais um cafezinho, um suco, um bolinho. A ideia é essa, a gente ter um bate-papo, um encontro bem gostoso, em todos os sentidos, e informal. Antes da gente começar, eu queria agradecer a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que através da Prefeitura de Belo Horizonte, Secretaria Municipal de Cultura, torna possível a realização dessa ação, que foi concebida pela minha mãe, nossa fundadora, já há muitos anos, já fizemos várias edições da Hora do Refresco, e a ideia é trazer convidados que possam compartilhar suas trajetórias, suas experiências, seus conhecimentos conosco e compartilhar em todos os sentidos. Então fiquem à vontade para fazer perguntas, para interagir. Tem pessoas participando pelo Zoom, pessoas de outras cidades inclusive, e posteriormente esse evento ele fica disponível também no YouTube, então depois vocês podem divulgar para outras pessoas também. Então, muito obrigado aos nossos patrocinadores pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura e muito obrigado também aos parceiros Mimos, que são aquelas pessoas que também patrocinam as ações da Associação Cultural Mimos, destinando uma parcela do seu imposto de renda para os nossos projetos. Alguns parceiros, inclusive, estão aqui conosco. Muito obrigado, não só por serem nossos parceiros, por entenderem a importância de destinar uma parcela para os nossos projetos, mas também por participarem, né, estarem aqui conosco também. Para quem não sabe, todas as pessoas que pagam imposto de renda têm condições de destinar uma parcela para um projeto cultural. E tem mais informações no nosso site também. Como é de costume, a gente tem aqui a nossa intérprete de Libras, Patrícia, tornando essa ação acessível para as pessoas surdas. E nós temos dois convidados muito especiais, que eu vou apresentar para vocês muito brevemente, porque faz parte exatamente desse bate-papo, que eles mesmos se apresentem aí para vocês. Então a gente tem Sâmia, aqui do meu lado esquerdo, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, para estar aqui conosco. Ela depois vai falar, né, por que ela está aqui, vai falar da trajetória dela. E aqui do meu lado direito, José do Carmo, que também vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória na dança. E a trajetória dos dois é muito legal porque elas, de alguma forma, elas se cruzam com a trajetória do nascimento, da fundação aqui da Mimos, porque eles vão falar também, além de outras coisas, dessas origens das danças de salão, dos berços das danças de salão aqui em Belo Horizonte. Então eles combinaram ali mais ou menos, antes ficou combinado que o José do Carmo vai começar. Então eu passo a palavra para o José do Carmo. Isso, microfone. Você prefere? Começa nesse então, eu pego o outro para você. Eu tinha esquecido que você tinha pedido. Começa com esse aí então. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Boa noite. Quero agradecer em primeiro lugar ao Jomar e a Mimos essa oportunidade de estar aqui hoje, falar sobre um trabalho voluntário que eu faço em asilos há 30 anos e também as minhas experiências na dança de salão. Meu nome é José do Carmo Silva, vou me apresentar aqui. Eu sou fundador da Associação Anjos da Dança. Só um segundinho, é porque ele tinha me pedido esse microfone aqui, com licença. Pronto. Continua? Aí. Tá, vamos voltar. Meu nome é José do Carmo Silva, eu sou fundador da Associação Anjos da Dança, que há 30 anos faz um trabalho voluntário em asilos, e sou também um apreciador da dança de salão. A finalidade do ANDA é dançar com pessoas que moram em asilos. Para isso, nós organizamos bailes dentro dos asilos, com música ao vivo, para dançar com eles uma vez por mês, durante 1 hora, normalmente aos domingos. Como que funciona na prática, né? Fica mais fácil explicar aqui. Suponhamos que o Jomar
dança no Asilo de São José. No Asilo de São José, os bailes acontecem no primeiro domingo do mês, de 3 às 4 horas. O João Mário, então, vai no Asilo de São José, de 3 às 4, uma vez por mês, de janeiro a dezembro. O Fábio, por sua vez, já dança no Asilo Frei Zacarias, que é no terceiro domingo do mês, de 1 às 2. Então, o Jomar dança uma vez por mês, o Fábio também uma vez por mês, em asilos diferentes. E assim acontece nos 17 grupos. Em todos os grupos tem os voluntários, um coordenador e um músico profissional contratado. O músico essencial. O lema dos Anjos da Dança é o seguinte: é pedir o mínimo possível para o voluntário. Porque voluntário, o nome já diz, você não pode exigir muito voluntário. Então a gente pede 1 hora só. O lema dos Anjos da Dança é: dance uma hora por mês com pessoas que moram em asilos. Esse é o nosso lema. Então a gente pede aos voluntários que façam isso. Mas como é que eu tive essa ideia de fundar essa associação? Antes de eu falar sobre por que eu quis fundar a associação, eu queria falar o seguinte: é muito importante que o idoso saiba que o voluntário vai no asilo aquele dia. Dar a ele segurança que é preciso de manter essa periodicidade. Todo domingo. Primeiro domingo, janeiro a dezembro. Segundo domingo, janeiro a dezembro. O mesmo horário. Isso dá a ele segurança. E esse vínculo entre idosos dos asilos e os voluntários cria um laço afetivo muito interessante. Que eles passam a nos chamar pelo nome, nós chamamos eles também pelo nome, e cria uma família, que a maioria deles é abandonada, não tem amigos, não tem parentes, e os voluntários suprem essa necessidade comparecendo ao asilo. Por que eu fundei a Associação da Dança? E por que eu gosto de dança? Aí eu vou ter que voltar ao passado, muito tempo no passado. Eu sempre gostei da dança desde criança, desde criancinha, 9, 10 anos, porque eu convivia com a dança. Antigamente, tinha a chamada hora dançante, quando os rapazes e as moças cediam a sala da casa deles, convidavam os amigos, namorados e faziam hora dançante. A minha irmã fazia isso, lá em casa tinha também. Minha irmã Maria da Conceição do Couto, minha companheira nesse trabalho. E eu tinha uma função nesses bailes, que era trocar o disco. Antigamente tinha uma vitrola, não tinha pendrive, não tinha nada de CD. A vitrola, aí tinha lá os discos, 78 rotações, uma música em cada disco. E aquelas músicas, Nelson Gonçalves, Francisco Alves, Vicente Celestino, Ângela Maria, Dom Peixoto. Então tinha uma pilha de discos. Me colocavam sentado, falava assim: quando acabar a música, você tira esse disco e põe outro. Aí eu ficava sentado, acabava a música, tirava o bracinho, né? A vitória tem um bracinho, tirava o bracinho, o disco dele, e ficava lá vendo a história dessa. Os rapazes de calça de boca de sino, camisa bola rolê, e as moças de aquelas saias engomadas, com a nágua, né? A nágua era uma roupa que tinha por várias saias. E todo mundo dançando e olhando, tudo para dançar. Mas quem ia dançar com um menino de 9 anos? Aí, hoje eu tenho assim a consciência de que talvez
eu tenha sido o primeiro DJ de Belo Horizonte. Essa é a minha função, colocar música no bairro. Aí, mais tarde, a vontade de dançar continuou, eu queria dançar, mas não tinha escola de dança. A pessoa só se podia aprender com uma tia, uma irmã mais velha, uma vizinha, não tinha escola de dança. Eles falavam nessa época no tal de gafieira. Para mim era coisa de malandro, lugar perigoso, pegar gafieira não vou. Gafieira não vou. E até falavam assim, tem uma gafieira aí, que a pessoa tem que dançar com a carteira de trabalho na mão. E quando chega a polícia, quem não tiver carteira de trabalho, ele leva embora, vai preso. Falava mal da gafieira, eu tinha pavor de gafieira. E queria dançar. Depois, bem mais tarde, eu fiz um concurso público e comecei a trabalhar na Justiça Federal, que era lá na Rua Carijós. E lá um amigo meu, o Geraldo Magela, advogado da Caixa, me convidou para dançar em determinado local. Eu falei com ele, se for gafieira, eu não vou não. Não é gafieira não. É dança de salão, eu vou com a minha esposa, pode ir. Ela chama Estrela Night Club. Aí eu fui. Quando eu cheguei no Estrela, eu vi aqueles passos mirabolantes, né? Jogava dando para lá, dando para cá, e eu falei, nossa, isso aqui é que eu queria. Fiquei fascinado com aquilo. Me matriculei no primeiro dia, e foi, inclusive, muito bem recebido pelo Bibito, que é o diretor lá da Estrela, a quem eu presto minha homenagem, faleceu há pouco tempo, né? Aliás, deixa eu... Já que o José Carlos tocou neste ponto... Então, aproveitando essa deixa do José do Carmo, Bibito, que foi dono do Estrela Night Club, um dos motivos da gente ter chamado a Samba e o José do Carmo hoje também para falar desse período da história, é também prestar uma homenagem para o Bibito, que faleceu há cerca de 2 meses. E o Estrela Night Club foi onde os meus pais também começaram a dançar no final da década de 80. E ali se apaixonaram, eram apaixonados, ali gostaram cada vez mais das danças de salão. Vou baixar esse volume lá. Então o Estrela Night Club ele tem um papel importante na história da própria Mimulus. Então também hoje a gente presta essa homenagem ao Bibito, que foi dono do Estrela e que infelizmente faleceu há cerca de 2 meses, aproveitando essa deixa aqui do José do Carmo. Realmente o Bibito foi um precursor, professor dos professores. Sem ele, a dança de salão não seria como é hoje. Eu fui muito bem recebido pelo Bibito. Está dando um... Pode falar? Tá. Eu fui muito bem recebido pelo Bibito, me matriculei na escola, e a questão que eu gostei tanto da dança de salão, que a aula era terça e quinta, eu ia todo dia. Não era só no Estrela, não. Eu ia na Elite, Passo Básico, Primeiro Passo, Tulipinha, Tulipão. Nossa, mas muito lugar. Todo lugar que tivesse uma dança, eu estava dançando. Clube de Sargento e tal. Gostei demais da dança. E principalmente porque nos intervalos das aulas se apresentavam os melhores professores e os melhores alunos. Foi lá que eu conheci o João, pai do João Mário, e a Baby, a mãe do João Mário. Dançavam que era uma maravilha. Uma coisa, sabe? Parecia um corpo só. E saíam, chegavam rindo, sabe? E tinha um passo que ele fazia com ele assim. Eles vinham os dois assim, juntos, sabe? Eles jogavam para lá, puxavam daqui assim, um negócio maravilhoso. E eu me apaixonei pela dança e falei, não, eu quero aprender mais. E acontece que é o seguinte, quem sabia fazer os passos mais difíceis não ensinava para ninguém. Cheguei de 7 chaves. Eu queria aprender, e enrolava e tal, acabava não ensinando. Eu tinha um caderninho que eu ia anotando
nome dos passos, todos os passos tinham nome, copo d'água, peão, as coisas assim. Eu ia notando aqueles nomes, perguntava a alguém e a pessoa não me ensinava. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou aprender todos os passos da gafieira, todos. Tinha um deles, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O rapaz estava dançando com a moça, assim, os dois de frente para o outro, dançando. De repente, ele chutava a canela dela. E ela caiu no chão. Ele arrastava ela para lá e para cá, depois levantava ela de novo. Como é que você não passa? Fácil, né? Enceradeira. Então ele falava com ela, no ouvido dela, enceradeira, ó, fazia enceradeira. Ela já sabia, né? Chutava a canela dela, caiu no chão, enceradeira. Em todos os passos do mundo. Aí eu falei, eu não vou prender aqui, porque ninguém vai querer passar o segredo dele, né? Aí eu contratei uma professora particular para dançar na casa dela. Era a rainha da gafieira, chamava Lia, todo mundo conhecia a Lia, rainha da gafieira. Dançava na casa dela porque o marido dela, chama Getúlio, também dançava gafieira. Então eu falei o seguinte, terça e quinta eu vou na casa de vocês, você faz o passo com o seu marido, e eu faço em seguida, e vou repetindo. Aí eu aprendi todos os passos, todos, difíceis. Só tinha um que eu não aprendi bem, porque eu tinha medo dele. Medo de fazer. Chamava tobogã. Um passo muito perigoso. Mas no final das contas, eu falei, vou aprender esse passo também para me encerrar minha carreira de aluno, né? Mas o passo é o seguinte, mais ou menos, a pessoa, o cavaleiro ficava em frente da dama, tá? Rodava ela para lá, rodava para cá, e de repente pegava ela aqui, levantava a altura dos olhos e soltava de uma vez. Ela soltava, ficava 5 centímetros. Eu nunca vi um acidente esse passo, por incrível que pareça. Mas quem fazia era só bebida. Mas depois que eu vi, tinha uma lógica, não era assim tão perigoso. Porque quando ele levantava ela aqui em cima, o braço dela cruzava no braço dele, já estava preso. E a perna dela nesse braço dele. Então, nessa altura, ela já estava presa. Ele soltava e parava onde ele queria. Então, parava. Porque a sensação, tudo desenrolava, mas ele estava preso aqui em cima. Aprendi esse passo, falei, pronto, não quero perder mais nada de gafieira. Mas continuei dançando, porque a dança era muito, muito importante para mim, gostava demais. Aí uma noite eu estava no Estrela, dancei bastante e tinha tomado uma cervejinha, já era 00:30. Eu falei, acho que eu vou embora. Aí eu vi uma senhora sentada lá no fundo do salão, sozinha, em uma mesa. Falaram, vou chamar ela para dançar. Aí, lá, vamos dançar. Aí ela falou assim, eu? Falei, sim, a senhora mesmo. Aí, antes de me dar boa noite, ela falou assim, até que enfim. Eu falei, não, tudo bem. Aí fomos conversando, tal, me contando a vida dela. Aí, já estava fechando Estrela, ela estava saindo, procurando um táxi. Aí eu falei com ela, olha, a senhora só quer uma carona? Porque táxi uma hora dessa, a senhora mora onde? Porque não tem primeiro, né? Pessoas saírem na hora, eu não ia, né? Não, mora aqui, perto do Daime, do shopping Daime. Ah, não, é pertinho, dos meus lados. Aí fui levar. Ela tem que ter na porta da casa dela, foi conversando. Em resumo, ela falou comigo o seguinte: eu sou viúva, moro sozinho, tenho depressão,
Tenho 5 filhos, todos casados. Eu quase não saio de casa. E os meus filhos ficam me cobrando. Mãe, sai de casa, você só fica em casa. Aí uma filha falou assim, por que você não vai dançar? Você é bom, faz amizade, não vai dançar. Aí eu ia dançar. Foi pior, muito pior. Das 2 vezes que eu vi dançar, ninguém me chamou para dançar. Hoje foi a primeira vez que você me chamou. Aí começou a falar sobre como que ela se produziu para dançar. Ele falou, fala assim comigo. Sabe quanto que eu paguei para fazer essas unhas? Mostrava muito. Sabe quanto que eu paguei lá no salão para fazer esse cabelo? Tanto. Esse vestido custou tanto. Eu sei que era um valor muito alto. Para isso, vou lá e ninguém me chama. Olha, ó, a senhora fica tranquila, que todas as vezes que eu te vi no salão, lá no Estrela, eu vou te chamar para dançar. E realmente, ela foi lá mais 2 vezes, depois nunca mais vi. Não sei se parou, mas nunca mais vi. E o nome dela eu não esqueço, Margarida. Aí, como eu dançava em todos os locais, todas as noites, eu percebi que havia várias Margaridas no salão de dança de Brasil. Não era uma só, várias Margaridas. Aquelas pessoas que ninguém chamava para dançar. Aí, lá no Estrela, eu tinha muitos amigos lá, eu fundei lá uma, eles chamavam de sociedade secreta. E tinha até um código, que era do debandar, que era o seguinte, eu, o Joaquim, Milton, que já faleceu, Deus o tenha, José Afonso também já faleceu, Deus o tenha. A gente, quando via alguém que ninguém chamava para dançar, qualquer motivo, obesidade, beleza física, idade, não importa, a gente ia e chamava. E tinha esse código, anda. Aí cobrava do outro. Você já andou hoje? Não, então vai andar. Saber, vai chamar alguém para dançar. Você já andou hoje? Andei uma vez, anda mais 2. Era assim. Aí tinha uma mesa de muita gente e falava assim, vamos andar junto, vamos. Aí chegavam os 4 na mesa e chamavam os 4 para dançar. Fizemos isso muito tempo. Chamavam pessoas que ninguém chamava. E o meu amigo falou assim, ó, essa sociedade secreta mesmo, porque se elas souberem que estão sendo chamadas por isso, não realmente. Não pode falar por que foi chamado. Aí um dia eu pensei o seguinte, olha, essas senhoras que estão aqui nesse salão de dança, têm dificuldade de dançar, imagina nos asilos. Como que são os asilos? Né? E eu vou até abrir aqui um parênteses, é o seguinte, eu desde a minha infância, eu frequentei asilos. Eu era da Sociedade São Vicente de Paulo, que é uma sociedade que cuida das pessoas carentes e ela é responsável por todos os asilos de Belo Horizonte. É assim, como fosse a Lions Club, assim a Sociedade São Vicente de Paulo. E na minha infância, eu sempre visitei asilo, e isso moldou muito a minha vida, meu caráter, sabe? A minha forma de encarar o mundo. Aí, voltando ao Estrela, né? Falei, se essas senhoras aqui não têm dificuldade de dançar, imagina os asilos. Aí eu fui visitar um asilo, domingo de tarde, a Casa do Ancião, no bairro Ipiranga. Aí fui lá, estava conversando com a senhora e tal. Aí de repente eu vi um som de sanfona tocando. Falei, o que é isso? Ela falou, não, é um moço que vem aqui tocar para a gente de vez em quando. Ah, eu vou lá. Aí cheguei no salão, estava lá o sanfoneiro, e várias senhoras em volta ouvindo ele cantar, ele tocar, né? Olha, eu vou chamar para dançar. A primeira que eu chamei, ela falou assim, não vou dançar, porque a minha religião não permite, eu sou evangélica. Não, tudo bem. Aí foi a segunda, ela falou, meu filho, não posso, eu estou com
problema no joelho. Não, tudo bem. Aí fui na terceira, ela falou assim comigo, eu não sei dançar. Falei, tudo que eu queria ouvir. Tudo que eu queria ouvir. Falei, eu sou professor de dança, eu te ensino a dançar. Vai ver que não parece para você também. Lá no Estrela, a pessoa que tinha diploma, depois de um ano que dançava no Estrela, recebia o diploma. Diploma mesmo. O pré-requisito era frequentar a aula durante um ano, dar 3 shows com uma professora, a Valéria, minha professora, e o bebito depois aprovava a pessoa. Eu fui aprovado. Eu tenho diploma. Então eu mandava meu diploma no bolso, igual, mandei reduzir, né? Igual a carteira de identidade. Está até aqui o meu diploma. Aí eu falei com ela, lembrei do meu diploma, né? Falei, não, eu sou professor de dança, eu ensino só a dançar. Qualquer coisa, vamos mostrar para ela o diploma, olha, está aqui, ó. Está aqui o diploma. Aí ela foi. Eu só para lá, para cá, 2 vezes, tá, parei lá, sabia dançar. Aí bateu no meu ombro uma pessoa, olhei assim, outra senhora querendo dançar comigo. Falei, me veja procurar, como estou sempre procurado agora. Aí eu falei de viva voz, né? Com o diploma na mão, né? Gente, eu sou professor de dança. Esse diploma. Quem quiser dançar comigo, pode chegar para dança. Aí, é só levantar a mão e eu ia dançar. Aí desci com todas. Aí eu perguntei ao sanfoneiro, escuta, como é que é o seu trabalho aqui? Ele falou, não, eu venho aqui uma vez por mês, eu toco nos quartos para as acamadas, e depois eu vim para esse salão e toco aqui. Falei, vamos fazer o seguinte, eu tenho um pessoal que gosta de dançar, vamos combinar, o mês que vem a gente vinha aqui encontrar, aqui no mesmo dia, no mesmo horário, tudo bem. Aí fomos, marcando no mês seguinte, 1h da tarde. Chamei o pessoal do Estrela, meus sobrinhos, eu chamo de tropa de choque. Eu tenho 12 sobrinhos, eu tinha um veraneio, havia uns 10. Colocar no veraneio e ia para lá. Aí dançando, eu fiz o primeiro baile. Maravilhoso, maravilhoso. Aí fui para casa. E pensei assim, nossa, isso aqui é bom demais, não pode ficar mais assim. Não pode. Aí, peguei o catálogo telefônico, tinha as páginas amarelas, né? Letra A de asilo, e fui ligando. Eu estava lá no asilo. Olha, eu faço um trabalho assim, 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 vocês aceitam? Todos aceitaram. Aí, durante a semana, eu ia lá no asilo, via as instalações, se tinha um salão para poder dançar e tudo mais. E com os meus sobrinhos, eu tenho alguns amigos do Estrela, nós formávamos um grupo ali naquele asilo. Da seguinte forma, durante a hora de visita, costuma ter pessoas nos asilos. Eu perguntava a essa pessoa, visitante, você vem sempre aqui? E a pessoa falava, não, eu vim aqui, porque eu tenho um parente, tal. Olha aqui, a gente vai voltar aqui todo segundo domingo. Você não quer voltar sempre no segundo domingo, não, nesse horário? A pessoa aceitava, ele pegava o nome, telefone, endereço, mandava uma cartinha para a pessoa, para lembrar, né? Porque na época não tinha WhatsApp, se tivesse WhatsApp, é maravilha, mas era cartinha mesmo, pelo correio e tal. Formávamos os grupos, ia formando os grupos, e depois convidava uma escola de dança para assumir aquele asilo, onde já tinha um grupo formado. Aí convidamos o primeiro passo, que é de valsa, Estrela. Primeiro passo, evidentemente, Amigos, que foi o Jomar, que é nosso voluntário desde 2010, quando ele começou no asilo Recanto da Saudade, lá no bairro Serra, você se lembra, né, Jomar? Essa memória tá boa demais. Bernardo Monteiro com Torno, começou lá. Então, cada escola começou a assumir um asilo. E essa senhora, que eu dancei com ela pela primeira vez,
falou que não sabia dançar, que eu mostrei o diploma para ela. 5 anos depois, a revista Veja fez uma reportagem sobre os anos da dança. E eles pediram para tirar uma foto no asilo. Eu fiz questão de tirar uma foto com essa semana. E a foto está lá na Veja, lá, nós dois dançando. Você viu a foto, né? E ela está lá, graças a Deus, está tudo bem lá. Aí fomos então fazendo isso, montando os grupos. Estamos em 17 asilos hoje. 200, nós somos 70 voluntários e atendemos 800 idosos com esse trabalho. Além desse trabalho de dançar em asilos aos domingos, o Onda faz também mais 2 coisas importantes, que eu acho importante. Nós organizamos, uma vez por ano, a confraternização dos residentes que moram em asilos. Encontro das pessoas que moram em asilos. Nós alugamos um espaço que chama CAC, na rua Juscelino Barbosa, num lugar amplo, plano, e lá os residentes de asilos se encontram nesse local para conversar, trocar ideias, experiência, bater papo. A gente faz um bingo, dá um lanche para eles. E o Anderson pede que a direção do asilo fique encarregada de levar os idosos para lá, permanecer com eles durante o evento e trazer de volta. Normalmente, os asilos mandam 2 enfermeiros, mandam um assistente social, então tem esse bingo lá. E eles adoram bingo. E ultimamente, nos últimos 2 anos, além do bingo, eles gostam de uma coisa que eu também adoro: ver os bailarinos da Minos dançar nos intervalos. O João Marcos nos ofereceu. Esse casal esteve aqui no ano passado lá. Eu agradeço a vocês 2. Então, tem esse bingo, o show da Minos, fazemos isso. O que fazemos também é intermediar doações. É muito comum hoje as pessoas, quando fazem aniversário, ao invés de pedir presentes para si, eles pedem presentes que possam ser doados. Tipo, fralda geriátrica, material de limpeza, material de higiene pessoal. Então eles levam para o Onda e o Onda distribui para os asilos esses presentes das pessoas. O Onda já esteve em 25 asilos, já teve 300 voluntários, mas por falta de voluntários, nós estamos reduzindo, falta de voluntários, problemas financeiros também, porque a nossa despesa é alta, né? Os músicos não são voluntários, não são contratados. Nós já tivemos experiência com músico voluntário, não dá certo. Tem que contratar mesmo. Despesa alta, reduzimos para 17. Então, estamos em 17 asilos, 70 voluntários e atendemos 800 idosos. Eu queria falar outra coisa aqui, a respeito das margaridas. Tinha muitas margaridas, ninguém chamava para dançar. Mas esse problema, com o passar do tempo, acabou. Hoje não tem mais. Por quê? As mulheres são muito inteligentes, inventivas. Elas faziam o seguinte: elas contratavam o professor para dançar com elas no local. Por exemplo, 5 mulheres reuniam, ia lá para o fantasy e contratavam o professor para dançar com elas. O João Bosco mesmo era um que deu muita aula. João Bosco. O problema é que às vezes acontecia o seguinte: 5 chamava o professor para dançar, contratava, chegava lá e tinha 15, né? Ele ficava doido. Eu já socorri o João Bosco várias vezes no fantasy. Várias vezes. Então, isso foi acabando. E depois dessa ideia maravilhosa das mulheres, de contratar o professor, surgiu, então, uma pessoa que pôs fim a isso, acabar com as margaridas, que são os monitores. Gente, monitor. Toda escola tem monitor. Todo bairro tem monitor. Então, eles falam que a maior invenção do homem foi a roda, eu acho que foi não, foram os monitores.
Acabou esse problema, não tem mais. Na época tinha margarina, hoje não tem mais, por causa dos monitores. Mas então, voltando à banda, nós estamos em 17 asilos, pedimos aos voluntários para doar 1 hora por mês para dançar lá nos asilos. Quem quiser ser voluntário, o nosso site é www.anjosdadança.org. Como não tem C cedilha, né? Então leia anjosdadanca.org. Lá tem a ficha de inscrição do voluntário, para fazer a inscrição do voluntário, todos os asilos, todos os horários, todos os endereços. E também, se alguém quiser fazer doação, tem nosso Pix lá, tem o QR Code lá também, será bem-vindo, porque você imagina que nós temos 17 asilos, 17 músicos, cada música é 100 reais por mês, né? Despesa de água, telefone, luz, internet, PTU, tudo. Apesar que o ANDA é reconhecido de utilidade pública, estadual e municipal. Mas isso não impede de pagar imposto. Pagamos normalmente, apesar de ser utilidade pública. Recebemos prêmio nacional, temos aqui em Minas Gerais, temos apoio da OAB, mas as despesas continuam do mesmo jeito. Então, qualquer valor será bem-vindo. E assim eu encerro a minha apresentação, esse bate-papo muito bom. Eu só vou ler aqui o meu diploma, né? Que para mim é meu documento de identidade, está aqui. Diploma, Estrela Danças. Certifico que o aluno José do Carlos Silva é bailarino de Gafieira, por participar das aulas realizadas no ano de 1989. Belo Horizonte, Valéria e Bibito, que assinaram aqui. Então, encerrando a minha apresentação. Ele anda com essa aí junto com a carteira de identidade, né? Orgulho de dançar. Qualquer coisa não, eu sou professor, estou diplomado, né? E eu quero agradecer a todos. Se quiserem ser voluntário, é um prazer. Acessar no site. Esse ano, inclusive, a gente conseguiu, desde o ano passado, a gente entrou com um projeto ano passado num dos editais do Fundo Municipal de Cultura, e a gente ficou muito feliz que a gente conseguiu vincular esse projeto a uma parceria com os Anjos da Dança. Então, esse ano, a gente, através desse projeto, a gente está fazendo apresentações desses bailinhos. A Mimos está fazendo apresentações em 10 asilos, então já fizemos em 2, agora dia 7 de junho a gente faz em mais 2, e ao longo do ano atenderemos esses 10 asilos, além de fazer uma apresentação da Mimos Companhia de Dança nesse evento anual que ele falou, através de recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e também de um projeto da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Com isso a gente conseguiu, unir o útil ao agradável, juntar os nossos projetos culturais com esse apoio a esse trabalho bonito que o José do Carmo faz, os Anjos da Dança. Quem participa dos grupos de WhatsApp da Mimos, essas mensagens que toda semana a gente manda aí para vocês, né? É isso, é a programação dos Anjos da Dança, e algumas pessoas às vezes perguntam, mas como é que eu faço? Não, é só ir lá, é só comparecer. E muitas vezes, o José do Carmo não comentou, mas muitas vezes as pessoas idosas, elas nem dançam, às vezes ficam em cadeira de rodas, ficam lá só apreciando a música. Então, a pessoa às vezes fica preocupada, mas eu sou iniciante, eu não sei dançar direito. É um para lá, um para cá. É meio para lá, meio para cá. Ou às vezes não é nem isso, é sentar, é conversar, é um sorriso, é isso, é só essa ação. E que para os bailarinos a gente vê também como tem sido gratificante eles participarem, levarem isso para essas pessoas. Eu costumo dizer, reafirmar para os nossos patrocinadores, que às vezes os patrocinadores ficam cobrando números, mas qual foi a quantidade de público que vocês alcançaram? E eu costumo sempre reafirmar, gente, isso não é definidor de nada. A gente pode fazer uma apresentação no teatro para 1.500 pessoas, mas se a gente faz uma apresentação num asilo para 10 pessoas, isso pode ser muito melhor em termos de qualidade, o que a gente vai proporcionar para essas 10 pessoas, às vezes é muito mais importante do que a gente proporciona para 1.500 no teatro.
Então, a gente ficou muito feliz de ter aprovado esse projeto, de poder, espero que para os próximos anos a gente possa dar continuidade a isso. Passo a palavra para a Sâmia, que vai falar um pouquinho, continuando aqui, sobre as gafieiras de Belo Horizonte. Vou só baixar um pouco o volume, tá? Dando o microfone. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço, João Marcos, pelo convite. Então, minha trajetória na dança começou lá pelos meus 23 anos. Eu era estudante de psicologia. E eu não lembro direito como que o Estrela veio parar na minha vida, mas convidei 2 irmãs para irmos dançar. Fizemos uns 4, 5 meses de aula. Lá eu conheci a Baby e o João, Flávio, Bolinha, Leninha e Cristina, que fundaram o Primeiro Passo. E como eles fundaram, levaram o Primeiro Passo para um salão na Savassi, que eu morava ali ainda com minha mãe, meus pais, né? A gente foi dançar lá com eles, mas não deixamos o Estrela de lado, que era o coração da dança de salão. Tanto a Estrela como a Elite. Aos domingos era marcar ponto no Elite. Nos outros dias a gente ia para o Estrela. Então saímos no Primeiro Passo, às vezes acabava as aulas e ia todo mundo para o Estrela. Tinha baile no Estrela e ia todo mundo. Todos os dançarinos de dança de salão se encontravam no Estrela e no Elite. Estrela e Elite eram o mesmo endereço? Não. O Estrela era na rua Curitiba, em cima da Citro Santos, em frente ao Minas Centro. E o Elite na Bias Fortes, quase lá no viaduto Castelo Branco. E sempre que a gente passava ali, desde a minha infância, eu lembro de ver pessoas numa sacada que tinha lá, uma varandinha. E sempre me chamou a atenção, não sabia o que era muito pequena, e um dia eu fui para lá dançar. Então eram salões um pouco diferentes, o Elite era um pouco maior que o Estrela, tudo muito fechado, né? Mas era muito bom, era aquele clima aconchegante, não existia diferença social, não existia nada, era uma coisa muito agradável. Todo mundo ia acabando se conhecendo ao longo do tempo e éramos muito bem recebidos, tanto pelo Bibito, pela Valéria, quanto pelos donos do Elite também. O Bibito foi uma pessoa, para mim, muito importante na minha entrada na dança de salão. Uma pessoa extremamente respeitosa, tanto ele quanto a Valéria. Então a gente não tinha problema de chegar sozinho e sair sozinho de lá. Era muito bom. Apesar do que ele falou, né, que todo mundo falava mal das gafieiras. Porque a gafieira, na verdade, é o local da dança. Né? Não é uma dança, é o local. Então era o estilo de gafieira que a gente buscava, né, dançar. O samba de gafieira era muito bom. Dançávamos de tudo, tinham vários professores, a aula da gente era de 20 minutos, mas eram 20 minutos que pareciam uma hora. Rico em dança, em aula, porque a gente se entregava mesmo. As mulheres iam mais do que os homens. O homem, para chegar numa pista de dança, tomava uns 2, 3 uísques, cervejas, não chegava sóbrio, assim, cara limpa, era muito difícil. Mas quando chegavam e gostavam, acabavam ficando, tomando gosto, como o Zé do Carmo mesmo falou. Sempre gostei de dançar, qualquer tipo de dança, adoro até hoje. E morro de saudade da época do Estrela, do Estrela e do Elite, era uma época muito boa. Como eu falei, eu conheci a Baby, o João, a Leninha, o Bolinha e a Cristina Flávio, que eram parceiros de dança. E eles fundaram o Primeiro Passo, que foi para perto da minha casa, fui dançar lá e formei no Primeiro Passo. Eu tenho o diploma do Primeiro Passo, não diminuído na minha carteira, mas eu tenho orgulho dele, era muito bom. E fui convidada para dar aula no Primeiro Passo, em seguida. Com o tempo, foram abrindo outras academias e eu fui para o Pé de Valsa. Mas a gente sempre retornava para o Primeiro Passo. Todo baile que tinha, as academias se convidavam, porque eram poucas, então todo mundo se conhecia, era muito bom. Uma fazia baile, a outra ia todo mundo. Então fizemos diversos shows interativos, e assim,
voltar sempre ao primeiro passo é uma coisa muito agradável. O pessoal, em especial o Baby, eu acho que ela tinha um dedo verde para tudo que ela tinha, não. Com o tempo eles se separaram, abriram Mimos e foi um sucesso, é um sucesso até hoje. Eu lembro do Jomar, com 18 anos, chegando para dançar. Não era muita praia dele, mas sim, foi por causa da namorada. E eu falei com ele, você vai ser um sucesso. Se você continuar, realmente você tem um jeito. Ele não acreditou muito não, mas... Aí, ó, não me deixa mentir. Realmente, ele tinha todo aquele dom que os pais já tinham, né? Então, não tinha como. E a dança de salão, eu falava que era o meu divã na vertical, porque as pessoas buscam, a dança é uma terapia, realmente, é algo que liberta a gente. Eu chegava no Estrela com algum problema, ficava tudo lá no chão, porque a hora que eu enxergava aquela escadinha, eu subia igual um curiço para poder dançar, porque a gente ouvia a música lá de fora. Era muito bom, você esquecia tudo que estava lá. Então, tinham muitas margaridas e margaridos, buscando alguma coisa a mais, desestressar, buscando companhia, não necessariamente namorado, namorada, companhia, né? Diversão, ter um lugar amigo, aconchegante, agradável para estar sem problema. Então, era o que a gente buscava, né? O que a gente oferecia também como professor. Então, dar aula foi algo muito bom. Com o tempo, eu casei, tive uma filha e acabei saindo da dança, mas voltei quando eu separei. Uma vez, 2 na semana, dava aula para um grupo que se chama Grupo de Dança Santa Teresa, que também frequentava esses lugares todos, né? Já me conheciam como professora anteriormente e era uma forma de ficar ligada a eles. Quando eu voltei, o Estrela já tinha virado uma casa de forró, já não era mais a mesma coisa, mas a gente sempre buscava encontrar o que a gente chamava os gafieristas, né, em outros lugares de dança. Então sempre voltei, mas não como era naquela época, em função da minha vida, né, de outras coisas que eu tinha. Para fazer com filha pequena também, a prioridade era ela. Mas dançar é algo muito bom. Fui algumas vezes com o José do Carmo, que eu conheci nessa trajetória, para dançar nos asilos. E é gratificante, realmente. Não posso, você vai dançar, você vai conversar. É algo que dá um retorno muito gostoso, muito bom. E eles também ficam muito agradecidos, né? Então é um compromisso que eu pretendo voltar a ter através dos Anjos da Dança, me comprometer pelo menos uma vez por mês e dançar voluntariamente com eles, independente de onde seja, que é muito bom, né? Muito agradável. É isso. Quando eu falei do Bibito, né, que foi o dono do Estrela, que faleceu há poucos meses, a gente ficou feliz de ter recebido ele aqui se não me engano, foi em outubro de 2024, né? Foi um mês antes do aniversário da Mimos, antes da Mimos fazer 34 anos. Ele esteve aqui, aliás, eu queria agradecer muito aqui o João Bosco, que o João Bosco faz essa ponte entre a Mimos e essas pessoas da gafieira, né? Então a Sâmia está aqui como convidada hoje por indicação do João Bosco. O João Bosco também que fez essa ponte para o Bibito vir aqui a um baile, a gente fez uma homenagem aqui a ele, ficou todo elegante com o seu terno, sentadinho ali no canto, a gente fez uma pequena homenagem a ele. E depois ele ficou de voltar, mas as condições de saúde dele foram se agravando. Então, assim, só reforçando que esse momento hoje também é uma homenagem a ele, como eu falei. E o que eles falaram aqui do primeiro passo, enfim, só que uma pessoa que já tinha me perguntado também. Meus pais, eles fundaram o primeiro passo juntamente com Bolinha, Cristina, Leninha e Flávio, que eles citaram aqui. Então, era uma sociedade dos 3 casais. Mas pouco tempo depois eles desfizeram a sociedade, o primeiro passo continuou, depois passou para outros donos, a Thelma, inclusive, que é muito amiga nossa, chegou a ser dona lá por algum tempo, costuma frequentar aqui de vez em quando também.
E aí meus pais, então, fundaram aqui, junto também com a Quina, que foi minha primeira parceira de dança, que a Sâmia citou. Aliás, fazendo uma correção aqui, eu nunca tive dom, talento, muito pelo contrário, né? Danço pelo, né? Eu sou um exemplo daquela pessoa que se esforça mesmo, que dança fruto do esforço, da dedicação mesmo. Diferente, por exemplo, da Juliana, minha parceira, que ela sim tem um dom, tem um talento, né? Mas meu pai, inclusive, brincava, falava, não, esse aqui é um exemplo que filho de peixe, peixinho não é. Então eu já comecei a dançar desse jeito, assim, meu pai rindo de mim. E tem, para quem quiser, estou lembrando aqui, tem no YouTube um vídeo que eu brinco que é um vídeo de autoajuda, que é da primeira vez que eu dancei na vida, quando meu pai comemorou 50 anos no Estrela Night Club. Então quem quiser ver um pouquinho de como eram os bailes, pode entrar lá no nosso canal do YouTube, tem esse vídeo, que é a primeira vez que eu dancei na vida, morrendo de vergonha, dancei porque a minha irmã aproveitou que eu tinha adolescente, 16 anos, tinha bebido, estava completamente bêbado. Aí ela, por isso, ela conseguiu me convencer para a pista de dança, e aí vocês assistem lá para ver qual foi o resultado. Entendeu? Meu pai ainda passa do lado, assim, morre de rir, fala assim, nossa, meu Deus, né, meu filho. Enfim, mas é isso, eu realmente nunca tive dom, não, é pelo esforço mesmo. Mas a Quina, que foi a minha primeira parceira, participou da sociedade aqui com os meus pais, quando eles abriram Amigos, faleceu há alguns anos, infelizmente, e ela era bailarina, a gente começou a namorar e ela me convenceu a começar a dançar. Eu era muito tímido, falava que eu não gostava, mas na verdade eu tinha vergonha, e quando ela me convenceu, aí eu fui a essa história que eles estão falando aqui, né? Que você se apaixona, que você vai, qualquer dança um dia, 2 dias, 3 dias, e daí a pouquinho você está dançando todos os dias. Tem alguma pergunta? Vamos abrir para perguntas agora. Lembrando que quem quiser também pode ficar à vontade para continuar servindo ali um cafezinho. Eu vou fazer comentário. Pode falar. Alguém que ele acabou de falar. Você falou dos homens para ir para a pista, primeiro tinham que beber. Então ele deu exemplo, né? Outra coisa, ele começou desde criança a apreciar a dança. Jomar começou na adolescência, então não tem idade para começar, né? Outra coisa, Elite e Estrela fecharam, não existe mais? Elite, Estrela, Montanhês, todos eles. Tinha Montanhês também? Montanhês. Onde que era? Vocês lembram de um posto de gasolina que tinha na Raul Soares? Era em cima do posto. O local ainda existe, a entrada era pela Augusto de Lima, e lá a gente fazia o picote. Para dançar tinha que ter o papelzinho para as pessoas picotarem para dançar com a gente. Então é uma experiência que eu achei estranha, porque eu ia para o Estrela, para a Elite, não tinha. Porque o Montanhês existia muito antes, na minha infância, muito antes de eu começar a pensar em dançar. Aí reabriram o Montanhês com essa mesma ideia do picote. E a gente foi na farra, né, naquela coisa de vamos dar força lá para o Montanhês. Mas assim, é uma coisa interessante, mas eu não ia sempre. Né? Não era a minha praia. Mas ele resistiu por um tempo, não sei quanto tempo ele ficou aberto, depois fechou. Mas era agradável ir lá também, como Estrela Elite. E esse primeiro passo ainda existe? Não sei, era na rua. Naquiles Lobo, já fechou, não sei quem foram os últimos donos, mas hoje até alguma outra coisa lá no local, naqueles Lobo. Mas era um galpão de dança muito bom, muito agradável de participar lá. Era muito, muito bom mesmo. A dança de salão daquela época, eu falo que ninguém conhecia. Não é como hoje. O clima, embora hoje seja muito bom, mas assim, tinham poucos lugares, então era tudo mais unido, todo mundo mais junto, mais próximo do que hoje. Né? São academias demais, então acabam se separando um pouco. Eles faziam os bailes juntos, né? Grandes bailes, para chamar o pessoal do Rio para vir. Minha irmã teve uma academia das artes na Getúlio Vargas, e ela foi uma das que proporcionou esses bailes, chamando Jomar, Carlinhos de Jesus,
Jaime Rocha, para participarem de um baile no Jaraguá, no Clube Jaraguá. Foi um baile assim, fantástico, tendo essas pessoas dançando para a gente lá, assim, foi muito lindo. Artistas assim, de tirar o chapéu. Né? E hoje em dia, as academias de dança, a Mimos, por exemplo, onde que eu vou falar? Cria, né? É do Estrela. E existem mais crias da elite do Estrela? Acho que todas as academias aqui são cria. Todas as academias tem alguém que foi cria do Estrela, do Elite, de algum professor desta época. Todo mundo passou por aí. Ou cria de pessoas lá do Rio de Janeiro também, que tem o Elite de lá, que é assim, um lugar muito lindo, muito gostoso de dançar, um pouco diferente do Elite daqui, mas muito bacana. Fui lá uma vez, muito bom. E tinha como é que chama? Estudantina também, muito bom. Então, se não são crias da época daqui, da gafieira daqui, são crias da gafieira de lá, que se tornaram a dança atual, né? A dança de salão atual, que é muito gostosa também, muito boa. Vale a pena continuar. Mais perguntas? Desculpa. Será que não sai um diploma desse pra gente? Um diploma? O Luiz Fernando está perguntando será que não sai. É interessante que a gente foi perdendo esse costume aqui, precisamos retomar, né? Em algum lugar aí nessas paredes tem o meu primeiro diploma também. Do primeiro passo. Tem o meu primeiro diploma do primeiro passo. Tá em algum lugar, eu acho que está ali dentro do bar, se não me engano, assinado pelo Bolinha, Leninha, Cristina, meus pais, né? Tá ali dentro. E por muitos anos aqui na Mimos a gente teve esse costume mesmo de entregar os certificados. Hoje a gente entrega mais quando, né, pessoas, por exemplo, eu estou ministrando nos sábados curso de formação de professores. Essas são pessoas para quem esses certificados eles são importantes em termos de currículo e tal. Mas é legal, né? Tem muito aluno como vocês aqui que gostam disso. Por favor, não me deixem esquecer, vamos retomar isso. Mas aí vai ter prova. Estou brincando. Mas isso foi uma coisa que a minha mãe, era uma coisa que a minha mãe fazia questão de fazer assim mesmo. Tinha um baile, tinha as entregas dos certificados, etc. Isso é muito legal. Isso. Eu estava vendo o José do Carmo ali mostrar, né, com tanto orgulho ali. Precisamos retomar isso. Não, aqui é só uma curiosidade. Ele falou que no início, dos anos da dança, você ia para um asilo, o Fábio ia para o outro. Eu quero saber onde o Fábio vai, porque eu quero dançar. Você não vou lá mesmo com o Fábio. Não, eu, inclusive, eu quero corrigir o José do Carmanha. Ele falou que eu sou voluntário desde 2010. Né? Na verdade, assim, realmente nessa época a Mimos adotou um asilo, né? A gente ia com vários alunos, professores, participavam na época. Depois teve uma lacuna aí, depois o trabalho da companhia começou a crescer muito e eu não consegui mais participar. Aí depois eu fui voltando, mas assim, e que é o que eu faço também, deixando claro para vocês, que não precisa necessariamente, né, tem essa agenda dos Anjos da Dança, de primeiro domingo, segundo domingo, tem aqueles voluntários fixos, mas o que eu perguntei para o José do Carmo há alguns anos, quando eu retomei, eu falei, José do Carmo, eu posso ir no domingo, que, né, nesse domingo eu estou disponível. Então eu olho lá qual asilo que tem e vou. Ele falou perfeitamente, porque eu não podia, por causa da minha agenda, me comprometer todo o primeiro domingo. Então é o que eu faço, e a gente começou a fazer essa divulgação para isso também. A gente manda lá nos grupos, justamente falar, esse domingo eu posso, beleza. E agora tem alguns asilos fazendo bailinho no sábado também. Então existem essas duas possibilidades, de ficar fixo como um voluntário ali no asilo, ou, poxa, hoje eu não posso, então vou dar um dia. O Emerson, inclusive, eu já encontrei com ele em alguns asilos, ele também gosta de ir, de participar, e etc. Agora, o Fábio, eu acho que ele vai escondido em alguns asilos. Você tem Marcelo? A ideia do picote, eu acho que ela é interessante também, porque assim, as margaridas e margaridos a gente ainda vê ainda nos bailes. Tem pessoas que vêm, sentam no cantinho, tem homens também que às vezes ficam ali, né, principalmente quem está começando, às vezes fica um pouco acanhado de dançar, né, depois vai perdendo a vergonha, mas no começo fica um pouco acanhado.
E essa ideia do picote eu achei interessante, que vai começando a criar aquele negócio, né? Já quantos picotes você tem aí? Eu acho que é interessante, é uma brincadeira a mais, né? Esse esquema do montanhês que a Sâmia citou, isso meu pai contava, né, que desde quando ele morava no interior, minha família veio do interior, morava em Lavras, e quando ele vinha aqui para Belo Horizonte, passear ou a trabalho, uma das coisas que ele mais gostava de fazer era isso, era ir ao montanhês, e ele brincava que, brincava não, né, ele falava que é verdade realmente, que foram nesses lugares que ele aprendeu a dançar. Então essas pessoas, essas mulheres que ficavam ali com o cartão picotado, que você ia dançar, picotava e tal, no final das contas, no final da noite você pagava pelas danças, né? Ali, quer dizer, a gente está falando de uma época que não existiam as escolas de dança, então as pessoas aprendiam a dançar ali, aprendiam a dançar nas gafieiras, aprendiam a dançar antes dos bailes, onde tinha ali momentos para aula, depois começaram essas aulas particulares, como eles citaram aqui, que eu cheguei a dar aula nesse esquema de 20 minutos e tal, com LP, inclusive, eu tenho ainda o nosso acervo de LPs guardado lá na minha garagem, enfim. Mas esse esquema do picote, a gente já chegou a fazer algumas experiências aqui de brincadeira nos bailes mesmo, né? De cobrando ou não cobrando valor simbólico e tal. Enfim, é uma coisa interessante que a gente pode fazer de vez em quando, assim, num esquema às vezes até lúdico mesmo. Né? O que você ia falar, João Bosco? Vem cá. Desce aqui que o microfone não está chegando até aí, não. Você viu o João Bosco várias vezes aí, chegou agora. Não, já tem. Meu amigo, conta. Estamos aí. É a título de esclarecimento, porque foram citados em montanhês, que Sâmia citou, e esse que o João falou que o pai dele falava, são distintos. Primeiro era na Rua Curitiba, que é dos anos 50, 60, que os políticos, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, frequentavam. Então era a alta sociedade que frequentava esse montanhês lá, classe média para cima. Depois, anos, aí uma pessoa que chamava Norma, não? Norma. Teve essa ideia, que a dança estava assim meio, a gafieira fechando, ela teve a ideia de fazer esse montanhês, que é ali na Praça Raul Soares, onde hoje tem uma academia de taekwondo, um negócio assim, em cima do poço. Então era só para isso, só para deixar. Esse montanhês da Curitiba era um negócio chiquérrimo, inclusive eu já pesquisei, a dona era uma francesa, e que pagou, até hoje ninguém pagou um cachê mais alto do que ela pagou na época. Então, era um negócio assim, para João Batista Mesquita e outros. João Bosco viveu esse período, que foi lá pelos idos de 1890, foi esse período que o João Bosco, é importante esse testemunho dele, o João Bosco, nessa época que ele estava já era jovem nessa época, né? 1890, que você frequentava e tal, depois anos 1920, 1930. Não é isso? Ó, eu queria aproveitar e dizer o quanto eu sou grato ao João Bosco, o quanto ele é importante para esse lugar aqui. Tá? Que é uma pessoa assim, por quem eu tenho uma gratidão, uma amizade assim, muito. O quanto ele, ao longo desses anos todos, já nos ajudou aqui nas mais diversas formas. Ele foi o nosso primeiro iluminador. Ele fazia a luz para a companhia. Brincava com ele, reclamava, está errada a luz, João Bosco e tal. Chegou a viajar com a companhia, quando a companhia era super jovem, um tanto de criança, minha mãe botava ele para viajar, para tomar conta dos meninos. Era a babá dos meninos, né? Aí arrumou umas namoradas aí ao longo dos anos, ficava um pouquinho mais afastado porque ficava viajando com as namoradas e tal. Enfim, aí tinha alguns momentos mais próximos, mas assim, o quanto eu sou grato a ele, estou aproveitando esse momento aqui, porque ele que me ajudou muito a ter essa ideia, a ter a Sâmia aqui conosco e prestar esse testemunho dos idos do final do século XIX. Né? Mais perguntas? Ô, Gilmar, a sede da Mimos sempre foi aqui ou começou em outro lugar? Sim, engraçado que meu filho acabou de perguntar ali. Meu filho está aí hoje, escondido em algum lugar. Ele falou, papai, eu achei interessante a pergunta dele, o que tinha aqui antes da Mimos? Eu falei com ele, eu não lembro, mas eu lembrei. Antes da Mimos, aqui funcionava a sede, tanto é que essas paredes são super grossas. É uma dos galpões da
essa empresa de transporte de valores, Prosegur. Aqui funcionava uma das, enfim, locais da Prosegur, que depois passou ali para frente. E o Fábio, né? O Fábio ele sempre esteve aqui. Isso aí, desde meus pais, quando alugaram aqui, o Fábio já estava sentado ali naquela mesa. Eles falaram, a gente quer alugar, mas com aquele rapaz ali, beleza. Ele alugou e tal, e ele permanece aí conosco desde sempre. Então, e hoje é isso. Sem o Fábio e sem o João Bosco, sem a Alessandra e sem a Cris, isso aqui não funciona. Mas é isso, respondendo meu filho, era Prosegur. E sempre foi aqui, te respondendo. Inaugurado em 17 de novembro de 1990, cujo, ali atrás da Alessandra tem um panfletinho divulgando a inauguração, o baile de inauguração. Perguntas? Diga. Foi no baile de inauguração que você fez uma homenagem ao Bibito e a Nilde? Você dançou como Bibito, mas assim, idêntico. E a sua parceira, que eu não me lembro o nome, me desculpa, Juliana, ela foi a Nilde perfeita. Até a postura de cabeça, de tudo para dançar, deixa eu não é contar. Fantástico. Ele não É o que a dó, Sandra está tá? falando. Não tem dó, não. No espetáculo, não foi no baile de inauguração, no espetáculo Bagagem, um dos trechos do espetáculo Bagagem, o espetáculo que estreou em 2000, o espetáculo Bagagem, a gente juntava números, ele chamava Bagagem também por isso, porque a gente decidiu, o grupo foi formado em 92, em 2000 ele se profissionaliza com a fundação da Associação Cultural Minos. E a gente decide, então, pegar um compilado das coreografias, do material que a gente já tinha, nossa bagagem até ali. E um dos números era esse que eu tinha criado com o João Bosco, com a Juliana. Com muita ajuda do João Bosco, por causa disso, onde a gente faz uma homenagem a esses mestres e essas rainhas da gafieira. E a Juliana, realmente, ela encarna essa Nilde, que foi uma das grandes rainhas da gafieira. Então ali a gente pega alguns passos folclóricos desses personagens das gafieiras e faz uma homenagem divertida ali também, a gente brinca com isso, com essa figura do malandro, da gafieira. O meu figurino foi doado pelo João Bosco, era uma camisa de lantejoula, que foi figurino dele, né, nos ali de 1915, por aí. Né? A minha mãe doou para a Juliana um figurino de lantejoula que ela usava nas apresentações lá no Estrela. Então, qualquer hora a gente pode combinar uma hora do refresco como essa para a gente passar esses vídeos para vocês. Não só vídeos originais das gafieiras, que o João Bosco também tem um acervo gigante, né? Como vídeos desses primórdios aqui da Minos também. Mas é isso, era um número que a gente fazia com uma brincadeira assim, com esses personagens folclóricos, mas inspirado nesses passos dessas pessoas da época. Lembro, o Reginaldo Rossi. Não me lembro exatamente qual música, mas era Reginaldo Rossi. Tá? Não era a do garçom. Era uma outra, não era uma tão assim. É só para sugerir que tem que ter uma hora de refresco com o João Bosco. Tem que ter uma hora de refresco com o João Bosco. Tem que ter uma hora de refresco com o João Bosco. Boa. Mas já tivemos. A gente teve no final de 2024 uma hora do refresco com o Fábio e amigos. E aí era Fábio, Marcelo Fontana com a esposa dele, a Adriana, João Bosco, Daniel, quem mais? Teve mais umas 5 pessoas. Mas depois a gente tem que fazer uma específica com o João Bosco. Sávio e Lu. Tinha uma música específica que ele dançava com a Nilde. Mambo, não era? Que você dançou foi essa música que eu vi. Era mesmo batido, quem tocava era o Zil com a banda dele, lembra? E assim, é isso, que tem aquela batida ela vai girando. A Juliana girando era a Nilde. Não tinha. Realmente, assim, você enxergava a Nilde girando até começar a música, girando o salão inteiro até chegar. Então, não era Reginaldo Rossi. Não, aqui a gente usou no espetáculo. A bagagem era essa. Aqui eu mas vi. Provavelmente foi eu já fiz essa, outras versões. Essa versão foi a primeira vez que eu vi você fazendo e foi assim, fantástico, realmente. Mas foi essa música que era a cara do Bibito e da Nilde. Era
A cara do bebê, Eu tenho, inclusive agora há pouco tempo, quando ele faleceu, eu encontrei fiquei conversando muito tempo com o filho, um dos filhos dele, e ele me enviou um vídeo que era exatamente de uma apresentação do Bibito com a Nilde. Qualquer hora a gente pode passar para vocês, quem tiver curiosidade, eu acho que tem até no celular aqui, posso mostrar para vocês, que tem justamente isso que a Sandra falou, a Nilde girando, enfim, passos muito característicos da época. As duas. A Juliana e a Nilde. Você passa as duas ao mesmo tempo, você vê, porque ela encarnou a Nilde assim. E realmente, um dos talentos da Juliana também é esse, assim, olhar e absorver ali. É isso. Mais perguntas? Jomar? Diga, tem alguém falando ali no Zoom. O pessoal do Zoom pode participar? Pode falar. Que é o Fernando de São Paulo. Pode falar, Fernando. Essa ideia do Anjo da Dança, vocês sabem se tem alguma coisa acontecendo fora aí? E vocês já pensaram em exportar essa ideia? Porque eu te conheço aqui em São Paulo, um movimento como esse. E eu queria saber se vocês conhecem alguma coisa aqui em São Paulo. Se não, se vocês exportariam essa ideia para cá. Sim, Fernando, ele é professor de dança lá de São Paulo, está fazendo atualmente o curso de formação de professores comigo, que também tem a transmissão online. A gente está tendo participantes aí de várias cidades, Maceió, São Paulo, enfim. Eu não conheço, vou passar a palavra para o José do Carlos para ele falar se tem conhecimento de alguma iniciativa parecida em outras cidades. Não temos, não. Mas nós passamos para quem quiser montar, meu sonho é esse, ter anda em todas as cidades, em todos os estados. Então a franquia nossa é de graça, tá? Se você quiser montar um grupo aí, pode nos ligar, entre em contato com a gente, nós passamos um know-how para você com o maior prazer. Quanto mais anda tiver nesse país, melhor será. E é uma excelente ideia, realmente, né? Espalhar isso para outras cidades, para outros asilos. Agora, o ideal mesmo é que tivesse um apoio público, né? Que tivesse um apoio que, como o José do Carmo falou, os custos que eles têm com os músicos, enfim, outras despesas mais, são todos com recursos próprios, né? Com doações, voluntários, etc. Se tivesse um apoio também da prefeitura, enfim, do estado, seria o ideal. Fernando, se você quiser levar a ideia aí para São Paulo, no que eu puder ajudar, estou à disposição. Viu? Sim, quero sim. Depois me passa o contato dele, tá? Sim. Que aí eu vejo com mais calma e aí a gente conversa, vê o que pode ser feito. Eu já fiz um trabalho, assim, aqui em São Paulo tem o Centro de Convivência do Idoso, da prefeitura. E eu cheguei a fazer isso esse centro de convivência tem um orçamento muito baixo, né? Então eu levei um grupo para dançar lá com os idosos e a gente, né, falou, paga o quanto vocês puderem, entendeu? Mas aí eu vi que, né, eu falei, não dá, né? Tem que, ou a gente vai arrumar um voluntário para ir, ou como vocês falaram, arrumar uma parceria. Mas eu acho que da liga, da match. Beleza, Fernando. Manda uma mensagem lá, eu te coloco em contato com o José do Carmo. Fico torcendo para que dê certo esse contato aí, essa aproximação de vocês dois. Já Pessoal, a gente começa o baile às 20 horas. A gente vai só dar uma organizada na casa. Quem já está com ingresso para o baile, pode permanecer conosco, pega o cartão de consumo ali com o Fábio. Quem ainda não tem ingresso, verifica com o Fábio se teve alguma desistência, porque os ingressos se esgotaram rapidamente para esse baile, então verifica com ele se tem alguma desistência. Sami e José do Carmo estão convidados para permanecer conosco, espero que fiquem, aproveitem o baile também. Mês que vem, dia 27 de junho, é nosso próximo baile. Não teremos hora do refresco em junho. Teremos o baile começando às 20 horas, ok? Cris e Gustavo, não tenho certeza, mas eu acho que vão fazer
um bailinho especial de Copa do Mundo e Dia dos Namorados, no dia 13 de junho, sábado, dia do primeiro jogo do Brasil. Vai ser o primeiro bailinho da história da Mimulus com transmissão no telão do jogo do Brasil. Ok? Então, já garantam logo o lugar aí. Parece que lá no estádio mesmo, a gente teve uma conversa com eles pediram para não fazer, para não tirar público de lá, mas a gente negociou, eles liberaram que a gente fizesse o baile. Então, imagino que vai ficar um pouquinho vazio lá no estádio para assistir o jogo, porque a maioria do pessoal vai vir para cá, realmente, né? Porque é muito melhor dançar ao mesmo tempo que você assiste o jogo. Então, Cris, Gustavo, confirma com o pessoal. Bailinho às 7 da noite, porque diz que o jogo é às 7 da noite, Brasil e Marrocos, então vai ter aqui transmitido no telão. A transmissão do telão é responsabilidade do Gustavo, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu acho que eles vão fazer realmente esse bailinho. E 27 de junho, o baile oficial da Mimulus, começando às 20 horas, mas não vai ter hora do refresco. Diga, Nilda. Porque vai ser festa junina, é um evento quádruplo. É bailinho, é jogo do Brasil, é Dia dos Namorados e festa junina. Mais um motivo ainda, tá? Para vocês irem, imperdível. Dia 3 de junho às 19 horas. Queria agradecer demais aqui. Cadê traz aqui para mim, por favor. Um presentinho e agradecimento aqui a Sâmia, José do Carmo. Pode entregar para o José do Carmo, por favor, Alessandra. É só é a nossa plaquinha Coragem. Para quem não sabe, Mimulus é a planta da coragem. Está aqui tatuada no meu braço. Nome escolhido pela minha mãe. Porque a gente considera, porque ela considerava na época, foi um dos mais preciosos legados que ela deixou para a gente. Mimulus é conhecida como a planta da coragem, de onde se extrai uma essência utilizada pelos corais de bar para tornar as pessoas menos inibidas, mais sociáveis, mais alegres, mais abertas. E é o que ela considerava, os meus pais consideravam que a dança faz com as pessoas. E é o que a gente continua proporcionando, seja com o trabalho da companhia ou com a escola. Então é só uma pequena homenagem para vocês. Muitíssimo obrigado.